Boa tarde a todos. Então, estamos aqui hoje para falar sobre, apresentar, o prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico, que estamos fazendo a revisão. E estamos aqui com a empresa que realizou, a Arvut, na pessoa do senhor Alex. E, em nome do prefeito Celso Bassani Barbosa e do vice-professor Fred, gostaria de, então, declarar aberta a audiência de hoje. Obrigado, Amanda. Obrigado à audiência. Sim. Obrigado aos espectadores pela telemídia. Então, começamos a apresentação da revisão do Plano de Saneamento Básico de Xangri-Lá. Esta é uma revisão e falamos hoje pelo prognóstico serviços de saneamento. Já fizemos 2 audiências a respeito do diagnóstico e agora vamos ver como fica o saneamento básico de Xangri-Lá no futuro. Então, qual é o objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Xangri-Lá? É atender de maneira eficiente às necessidades locais, garantindo que todos tenham acesso aos serviços de saneamento, melhorando a qualidade de vida e saúde, promovendo um desenvolvimento econômico sustentável. O correto saneamento de Xangri-Lá fará a correta urbanização e fará o correto respeito à legislação ambiental, entre outras coisas. Então, o plano de saneamento se une a outros planos para que Xangri-Lá promova qualidade de vida e saúde para os seus munícipes. Esse plano de saneamento trata de 4 assuntos, água potável, esgoto, drenagem urbana e águas pluviais e os resíduos sólidos. O que vamos apresentar aqui hoje é a metodologia que foi feita este prognóstico para os 4 sistemas, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e águas pluviais e a gestão de resíduos. O levantamento de dados. A gente tem dados secundários que foram levantados na bibliografia, em órgãos municipais, no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, na Corsan, entre outros lugares. E também fizemos visitas técnicas com questionários, onde a população foi consultada, e isso faz parte dos dados do prognóstico. Então, em relação à metodologia, o que fizemos? Nós temos que fazer uma projeção populacional de Xangri-Lá entre 2025 e 2045, ou seja, num período de 20 anos, onde temos ali a população fixa, que é esta linha de baixo, a população flutuante e a população total. Para definir as metas, a gente tem metas imediatas, que são metas até 3 anos, as de curto prazo, entre 4 e 8 anos, as de médio prazo, entre 9 e 12 anos, e as de longo prazo, de 13 a 20 anos. Outra parte do método é a análise SWOT, que são Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, que são, na realidade, as forças, as fraquezas, as oportunidades e, eventualmente, coisas que podem não dar certo. Então, forças, por exemplo, múltiplas fontes de captação de água e o sistema integrado com outros municípios, porque é a Corsan que faz isso num sistema integrado. Isso é uma força da região, como a gente vai ver em seguida. Fraquezas, infraestrutura deficiente de esgotamento sanitário, uso de fossas rudimentares. Cerca de 80% da população não tem coleta de esgoto e usa fossas rudimentares. Então, isso é uma fraqueza do sistema como um todo. Que oportunidades isso nos dá? Como exemplo, o crescimento turístico, a proximidade com Porto Alegre para a captação de recursos, e que ameaças, como exemplo, temos o crescimento populacional que pode ser desordenado, mudanças climáticas, enchentes, etc. E o que seriam exemplos de ações estratégicas? Fortalecimento da capacidade institucional e implementação de novas tecnologias, ou seja, a prefeitura se fortalecendo institucionalmente para fazer a gestão dessas 4 áreas,
e outras soluções mais modernas e verdes, como pavimentos permeáveis na questão da drenagem, captação da água da chuva, na questão de tecnologias mais limpas. Bom, a construção desse tipo de matriz, ela visa oferecer uma visualização clara dos cenários atuais em relação aos cenários futuros e coisas que a gente vai ter que atingir ao longo do tempo. No entanto, um plano municipal de saneamento, ele não é estático, ou seja, podem acontecer coisas ano a ano, semestre a semestre, que modificam os critérios e as premissas utilizadas na construção do plano de saneamento. Desta forma, inclusive por isso que se precisa de um fortalecimento institucional, se precisa, através desse fortalecimento, ficar monitorando os 4 eixos do plano de saneamento para ver se as premissas não mudaram. E se mudaram, como mudaram e como é que elas influenciam no novo planejamento. Bom, população flutuante. O aumento significativo durante a alta temporada, quase 200%, por exemplo, em 2018. A população fixa, em 2018, 14.700 pessoas, e a população total no verão de 41.212 pessoas. O que faz isso? Uma grande pressão sobre os sistemas de saneamento devido a esse aumento. Então, durante o ano normal, a gente tem pressão de 1, e nos meses de verão, uma pressão de 3 ou 4. E isso certamente não é algo fácil de fazer gestão. O crescimento populacional ao longo do tempo, a população cresce mais ou menos 1,77% ao ano, e isso é fácil de planejar em cima desse crescimento, a necessidade de um planejamento que contemple tanto, só que a necessidade de planejamento ela tem que contemplar tanto a população fixa quanto flutuante, que isso é o que não é tão simples assim. Bom, o horizonte de planejamento de 20 anos para a execução de obras de infraestrutura, e, como se falou anteriormente, existe a necessidade de revisões periódicas, talvez até anuais, para o plano, conforme as mudanças socioambientais e ambientais. Então, para o sistema de abastecimento de água, o consumo médio per capita, como já vimos no diagnóstico, é em torno de 150 litros por habitante dia, é uma média equilibrada, considerada equilibrada. A capacidade de reservação do município é de 4.360 metros cúbicos, o que será suficiente até o ano de 2025. Ou seja, temos uma necessidade de expansão com o crescimento populacional a partir de 2025. A capacidade de produção é de 724 litros por segundo. No entanto, essa produção é feita de uma maneira compartilhada. Ela é feita não só para o município de Xangri-Lá, mas também para o município de Capão da Canoa e de Imbé. E a parte de Xangri-Lá desta produção tem sido usada em torno de 116 litros por segundo. A demanda projetada até 2045, segundo aquele crescimento populacional, incluindo a população total na média flutuante, é de 33 litros por segundo. Ou seja, isso é adicionalmente aquilo que se consome hoje. Então, haverá uma necessidade de expandir essa infraestrutura de captação e de distribuição. Vocês podem ver o mapa, onde tem aqui o sistema de distribuição de água, aqui o sistema de captação, o outro sistema de captação está embaixo dessa legenda. Aqui temos alguns exemplos para o sistema de abastecimento de água de forças, que são condicionantes internas, e fraquezas, que também são condicionantes internos. Eu vou dar o exemplo de algumas aqui, como, por exemplo, a maior parte da rede de distribuição é em PVC, e isso é altamente desejável. 100% da população urbana é atendida, isso é uma força desse sistema. Sistemas são integrados com outros municípios, viabilizando um menor custo, embora esse menor custo seja para a concessionária. E exemplos de fraquezas, a gente pode dizer assim, a ausência de macromedição
inviabiliza a quantificação correta, ou seja, a água que realmente entra dentro do município de Xangri-Lá, a gente não tem certeza. Aquele dado que eu mostrei é um dado médio e é um dado teórico, digamos assim. Ou ausência de dados sobre captação subterrânea, bem como a sua regulamentação. A gente sabe que existem muitos poços de abastecimento de água aqui no município e eles não estão corretamente cadastrados, em termos da sua vazão e em termos da sua qualidade de água. Bom, e apesar de ter grande parte em PVC, existe uma porção da rede de distribuição composta por um material impróprio que certamente deverá ser substituído. Muito bem. Aqui temos algumas oportunidades, né? O elevado fluxo de população flutuante aumenta a renda local, mobiliza os investimentos imobiliários, né? É uma região valorizada para o veraneio e também, dependendo do que se acontecer, como, por exemplo, as pandemias da vida, né? Existe uma macro tendência mundial que teremos uma pandemia a cada 2 anos, então talvez aquela população flutuante de Xangri-Lá não seja tão flutuante assim no futuro, dependendo do que aconteça. E algumas ameaças, como, por exemplo, consumo elevado dos recursos hídricos na região, sem que, por exemplo, no momento de seca, isso pode ser um problema, né? A gente pode ter contaminação do aquífero, justamente por outras localidades, ou pelos próprios sistemas de infiltração que a Corsan usa, ou pelo elevado número de fossa e filtro que temos na cidade. E como existe uma concessionária, alterações na gestão da Corsan podem afetar operações, custos e prioridades, embora se imagine que o atual governo e o futuro governo devem ter feito as negociações necessárias para que se garanta que não ocorra qualquer tipo de mudança nos contratos de gestão ou nos contratos de concessão. Então, para o sistema de abastecimento de água, quais são as metas e ações prioritárias? Vejam bem que, se essas metas não forem afetadas por nenhum fenômeno climático, nenhum fenômeno urbano ou de densificação urbana, elas continuam sendo as mesmas e não precisam ser revistas. Mas qualquer coisa que aconteça na cidade que seja diferente disso, ter-se-ia que fazer a revisão dessas metas. Então, instalação de macromedidores, justamente para saber a água que entra no município com mais fidedignidade. O mapeamento da rede de distribuição atualizado constantemente, porque ele não está completamente mapeado. Siri resolveu participar da audiência pública. Manter o controle de perdas abaixo de 20%, porque aqui as perdas são abaixo de 20% e, obviamente, sempre é desejável que esse controle deixe essas perdas cada vez menores, né? A setorização do sistema de distribuição, facilitando manutenções e reparos. Porque, como o sistema está todo interligado, só que ele não está setorizado, eventualmente ter que fazer manutenção em alguma caixa d'água ou em algum ponto da cidade, talvez afete a cidade como um todo, já que a gente não tem válvulas que pudessem simplesmente isolar só o ponto da manutenção. Substituição daquele material inadequado, ou seja, o fibrecimento, para o PVC, para que 100% da cidade tenha isso como o encanamento hídrico. A manutenção dos hidrômetros e instalação de novos hidrômetros, porque, apesar de terem hidrômetros, nem todos eles estão funcionando e nem toda a cobertura tem é toda servida por hidrômetros. O incremento no volume de água reservada, como eu mostrei na lâmina anterior, até 2025 a reservação aqui está adequada. Mas, a partir daí, novas estruturas de reservação vão ser necessárias. A criação de um sistema de dados integrado aos da Corsan,
Isso é bastante importante, porque na execução desse contrato de plano de saneamento, tanto nós, da empresa consultora, como a prefeitura, especialmente a prefeitura, tivemos muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, em obter, dentro dos prazos contratuais, os dados necessários e absolutamente necessários para que a gente conseguisse fazer essas projeções. Por incrível que pareça, nos últimos dias, no apagar das luzes, a gente conseguiu uma boa parte dos dados que nos deram condições de fazer a finalização, mas que, se a prefeitura está integrada, em termos de banco de dados, com a Corsan, que agora é um ente privado, essa gestão, inclusive do próprio plano de saneamento, ela fica muito, muito, muito facilitada, e até possível. A gestão das águas subterrâneas e o monitoramento periódico, porque não se sabe exatamente aonde a gente está pisando, né, com que qualidade e com que quantidade. E a educação sobre o sistema de abastecimento de água, sobre o uso racional dos recursos hídricos. Isso não é só obrigado por lei, mas é uma coisa absolutamente necessária, especialmente num lugar onde a água do subterrâneo está tão próxima do nosso solo, né, tão próxima da gente enxergar ela, especialmente quando chove. E, obviamente, o município tem que prestar atenção nessa gestão integrada da água, porque toda a água que vem para o município ela é captada em outros lugares, né, e o esgoto, que eu vou falar depois, também é colocado em outros lugares. E precisa saber o que é que vem para Xangri-Lá, o que vem para outros municípios, como é que é o percentual de cada um. Isso precisa realmente de uma gestão integrada e, eventualmente, o órgão de regulação pode fazer parte desse tipo. Isso aqui nós conseguimos junto à Corsan, na realidade junto à EGEA, que são os investimentos de curto prazo e médio prazo no sistema de abastecimento de água, que não é só de Xangri-Lá, é no sistema integrado, tá? Que é a substituição de redes e de assetorização, 2 milhões, e o aumento da reservação, 4 milhões, um total de 6 milhões entre imediato e médio prazo. O sistema de esgotamento sanitário. Então, a população atendida, eu falei 80% não era, né, mas na realidade é 68%, 68% que não é. 32,98% é atendido. A geração de em torno de 790 metros cúbicos de esgoto por dia. Então, existe uma grande necessidade de expansão com o crescimento populacional. Já agora, imagina, com o crescimento populacional. E a capacidade é em torno de 70 a 81 litros por segundo, dividida em 2 estações de tratamento de esgoto, né? A Figueirinha, que não pode receber ampliação de esgotos e tal, porque está com a sua LO suspensa, a licença de operação suspensa, e a estação de tratamento de esgoto 2 de Xangri-Lá, que está em operação, e ela trata 65 litros por segundo. Aqui no mapa vocês podem ver o que fica mais claro realmente são as extrações de bombeamento. As outras estruturas, por causa da escala, a gente não estão tão enfatizadas assim. Então, nas condicionantes internas, né, o que seriam forças e fraquezas, eu vou destacar algumas aqui, para o sistema de esgotamento sanitário. Por exemplo, como força, as estações de bombeamento de esgoto, elas estão instaladas e elas têm plano de expansão. Isso é certamente uma força, né? A topografia suave, o que facilita a execução de processos, aliás, de projetos. A agência reguladora é a AGESAN, que é uma agência bem atuante e que participa e que dá resposta prontamente às questões que o município pede e até as que nós, como consultora, pedimos. Algumas fraquezas, né? Existem estações de tratamento que têm problemas de gestão e manutenção.
Se preconiza que com esta nova gestão da Corsã isso mude, né? 85,7% da população usam métodos de tratamento de esgoto que trazem risco ao lençol freático, né? É fossa e filtro. O despejo direto das drenagens no solo e na rede fluvial, em alguns pontos. A elevação súbita da população flutuante impõe maior carga e deve ser prevista. Uma coisa que não está aí e que a gente tem notícia de dentro da Corsã é que quando chove muito na região, a quantidade de esgoto tratado aumenta bastante. Isso significa que a condução, o sistema de condução de esgoto do pluvial e do cloacal, em algum lugar deve ter algum tipo de interligação, o que certamente é uma fraqueza. Então, quais são as metas e ações prioritárias? Então, urgentemente precisa fazer a manutenção da estação de tratamento 2, a ampliação da estação de tratamento 2, a regularização da ET Figueirinha ou a construção de uma nova estação de tratamento, a ampliação da rede coletora a ampliação gigantesca da rede coletora para que toda a população tenha atendimento no sistema de coleta, a avaliação dos sistemas individualizados na zona rural, para ver se eles não têm algum tipo de contaminação no freático ou nos poços que estão sendo usados para abastecimento de água, o mapeamento da rede existente, identificação das conexões irregulares. O que mais? Revitalização das estações de bombeamento para suprir a elevação da demanda, isso a partir de 2025. A automação dessas estações por telemetria, com geração constante de dados, para aumentar a eficiência do processo e da gestão do processo. A alteração do emissário e operação do novo emissário até o ponto 3. Bom, esta parte aqui depende de algumas coisas, né? Todo o litoral norte está sendo monitorado na vazão dos rios, das lagoas, e da qualidade dos rios e das lagoas, e da sua biota, ou seja, os peixes e a vegetação que tem dentro desses lagos, para saber se esse ambiente todo tem a capacidade de suportar receber o esgoto nesse ponto 3. Então, essa alteração ainda depende da conclusão desses estudos, das novas modelagens, né, que está sendo promovido pela Corsã. E o desenvolvimento, como todos vão ter, né, todos os sistemas terão, o desenvolvimento de um plano de educação voltado ao sistema de esgotamento sanitário. Muito bem. Os investimentos no sistema de esgotamento sanitário são mais vultuosos, obviamente, porque é um sistema mais deficitário em termos de cobertura do que o sistema de abastecimento de água. Então, de imediato, a gente tem a melhoria das estações de bombeamento. De curto, bom, o resto tem aqui os emissários e as estações de bombeamento também ali na penúltima linha, 4.050.000 em curto prazo. Uma nova estação de tratamento, 64 milhões, novas ligações, 6,5 milhões, linha de recalque, 18 milhões, e assim por diante. Então, tem-se a previsão, e são dados fornecidos pela Corsã, de que, de imediato, a médio prazo, se coloque nesse sistema que é interligado, não é só para Xangri-Lá, em torno de 154 milhões de reais nesses prazos aí. O sistema de drenagem urbana em águas pluviais. Muito bem. A cobertura de vias públicas é de apenas 7,4%. Né? Existe uma absurda necessidade de expansão. A composição da macrodrenagem é de 13 canais principais e 14 saídas para o mar, que podem ser vistas aqui nesses pontos. Bom, em termos de condicionantes internas, né, algumas forças e fraquezas. Por exemplo, os solos são escaváveis e facilitam e reduzem os custos de execução de obras enterradas.
novos empreendimentos, trazem recursos financeiros e podem ser executados dentro de normativas atuais. Por que é importante a questão do financiamento do dinheiro aqui? Porque essas obras aqui são essencialmente realizadas, planejadas e monitoradas pela prefeitura, né? Não são obras feitas por alguma concessionária. Sendo pela prefeitura, obviamente, isso precisa de um planejamento muito fidedigno e apurado e detalhado, porque a prefeitura tem um determinado orçamento e 10 milhões de coisas para fazer, né? Então, ela precisa escolher exatamente aonde colocar as suas prioridades. E, só passando aqui adiante, uma das coisas absolutamente necessárias é justamente ter um plano. Vou passar aqui adiante. Onde é que está? Colocamos aqui assim: monitoramento, ampliação, mapeamento, padronização, desenvolvimento. Exatamente esse último aqui. A elaboração e implantação de um plano de macrodrenagem, especialmente no lado oeste. Porque o lado oeste é o lado da expansão urbana. Onde na mudança do plano diretor, inclusive, se tem mais áreas para expandir. E essa expansão urbana, obviamente, vai ter uma impermeabilização de solo. Essa impermeabilização de solo vai gerar, no pluvial, uma carga um pouco maior, ou muito maior do que existe hoje, e isso precisa ser dirigido para algum lugar. Isso exige bastante inteligência, porque não é desejável que isso vá para as lagoas, que seria a pendente, ou seja, o lugar que naturalmente essas águas iriam, né? E não tem como isso atravessar a estrada do mar e vir para o sistema de drenagem da praia. Então, a elaboração desse plano, né, que inclui não só o lado oeste, ela é absolutamente prioritária em relação a todas as outras que estão colocadas aqui. Embora, nesses 14 pontos em que a água saia na praia, existe a necessidade de um controle de erosão, né, porque isso afeta o turismo, isso afeta as dunas, isso afeta uma série de coisas da qual o município depende, inclusive economicamente. Então, eu falei de alguns aqui, vou falar mais desse aqui: ampliação da rede, 100% da zona urbana coberta por microdrenagem, e isso tem que ser separado. Ampliação da rede com dispositivos projetados para drenar maiores volumes em pontos de alagamento. Então, por incrível que pareça, os lagos que a gente tem dentro dos condomínios, eles têm essa função também, e talvez a gente tenha que ter um lugar público onde colocar algo que tivesse mais ou menos a mesma função, né, de receber esses corpos, da onde a gente pudesse monitorar e, de uma maneira paulatina, isso chegar no corpo final. Então, a longo prazo, o município deve focar na padronização das infraestruturas de drenagem, na educação ambiental da população e na manutenção preventiva dos dispositivos. Porque aqui, e isso não é uma prerrogativa de Xangri-Lá, a maioria dos municípios, e especialmente aqui no litoral norte, nós temos uma grande dificuldade em manter essas infraestruturas, até porque elas são feitas de acordo com a necessidade, ou seja, não são planejadas, e por não serem planejadas, eventualmente elas disputam entre si a questão da efetividade. O sistema de gestão de resíduos sólidos, aqui a gente vai ter um caso parecido com a drenagem, tá? Então, a gente tem aqui mais ou menos 600 gramas por habitante dia, né? Aqui temos o total de toneladas por mês de resíduos reciclados, como curiosidade. Aqui temos cargas de resíduos da construção civil. Vocês podem ver que isso aqui acompanha a sazonalidade de pessoas, e aqui é mais ou menos ao contrário, né? Porque a construção civil se dá muito mais
nos meses que não que não são de veraneio. Muito bem, algumas forças e fraquezas, né? A concentração urbana permite que a coleta seja realizada sem grandes deslocamentos, ou seja, é uma coleta fácil de fazer e não tão cara. A coleta seletiva já é organizada por associação, é uma grandíssima vantagem. Os principais setores geradores de volumes de resíduos em atividade atuam de forma conjunta entre a municipalidade, associações e o setor privado. Ou seja, existe um certo engajamento, ou não deixa de ser uma educação ambiental institucional, que faz com que a coisa aconteça. Temos ecopontos, uma unidade de transbordo ativa nas mediações, etc. Fraquezas. E esta aqui é uma fraqueza importante, né, que é a ausência de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Porque a gestão integrada de resíduos sólidos é o que nos dará os parâmetros de cumprimento da lei de resíduos sólidos, que nos impõe determinados índices que precisam ser cumpridos dentro dos próximos anos. Alguns índices, inclusive, já deveriam estar sendo cumpridos, mas não estão, justamente pela falta deste plano. Este plano nos diz... Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Existe uma dependência do setor privado para o funcionamento, ou seja, a prefeitura ela tem um pouco de déficit de gestão institucional em termos de responsabilidade. Existem poucas pessoas tratando desse assunto dentro da prefeitura. A zona em que estamos acometidos aqui é vulnerável, né? E qualquer destinação incorreta aqui tem uma grande repercussão. O processo de crescimento imobiliário eleva os volumes de materiais descartados, né, do RCC, resíduos da construção civil, relacionados à terraplanagem, expressão vegetal e da própria obra, né? Então, passando aqui as oportunidades, né, um elevado fluxo da população flutuante pode ser convertida em maior renda, se for feita uma correta gestão disso. Os investimentos imobiliários, dentro dos padrões atuais de saneamento, eles contribuem para que a cidade esteja mais adequada aos novos preceitos. A região será ainda mais valorizada com políticas de saneamento e sustentabilidade, certamente sim. A renda extra pode ser convertida em ações de planejamento. Essas ações de planejamento é justamente o PMGIRS, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Algumas ameaças, né? Por conta do fluxo turístico, pessoas sem a prévia educação quanto à correta disposição podem alterar e dificultar o manejo de resíduos. Nem sempre os turistas que acorrem aqui ao município, eles têm a educação adequada para se integrar ao sistema de gestão que existem aqui, né? A variação do valor dos reciclados pode alterar ações da cooperativa. Bom, toda cooperativa ela só funciona muito bem com algum tipo de subsídio que compense esse tipo de coisa, né? E isso deve estar dentro do PMGIRS. Muito bem, metas e ações prioritárias, tá? Ampliação da rede coletora, eu acho que isso é especialmente em relação à reciclagem de resíduos, né? A coleta seletiva. Gestão municipalizada com menor dependência de terceiros. Por que isso? Porque todos os serviços da prefeitura hoje são terceirizados. Para se cumprir os preceitos que precisam ser cumpridos com a nova lei de saneamento, especialmente na área de resíduos, a terceirização talvez ela atrapalhe um pouco nesse sentido. A realização do Plano Municipal de Gestão Integrada, esse talvez seja o principal que tem que ser feito. Pontos de descarte irregular precisam ser fiscalizados e monitorados. A comunicação visual efetiva dos dispositivos de descarte que estão na zona urbana feitos pela prefeitura. Obviamente, uma educação ambiental sobre a questão dos resíduos. Ampliação dos pontos de coleta e voluntários ou central de recebimento. A valorização das cooperativas, existem inúmeras formas de fazer isso. Eventualmente, um consórcio interpraias, ou seja, ações de comunicação e disposição de resíduos, porque
toda essa região aqui, talvez alguns não, mas o resíduo caminha em torno de 200 quilômetros para ser depositado em seu destino final. 200 quilômetros, isso dá mais ou menos 100 litros de diesel. 100 litros de diesel vezes a quantidade de carbono que isso coloca para o ar, digamos assim, que a gente está tentando se livrar de uma coisa e gerando outra, que a externalidade, quem paga são todas as pessoas, né? E a redução do volume de resíduos orgânicos incentiva a compostagem, né? A compostagem de resíduos orgânicos é uma das exigências que os municípios terão que fazer. Ou até já devem estar fazendo. No entanto, com a terceirização de coleta, de transporte e de destinação final, é bastante difícil ter a questão da compostagem orgânica. Então, um plano municipal de gestão integrada de resíduos é o que coloca essas coisas todas no lugar, com os indicadores certos, com as ações certas e com a responsabilização certa em diferentes setores da prefeitura. Bom, aqui dá para ver a dependência do setor em relação ao setor privado e os custos operacionais, né? A disposição final dá em torno de R$700 mil, a limpeza da orla em torno de R$200 mil, a coleta domiciliar em torno de R$1,5 milhão, a coleta seletiva R$700 mil, e os resíduos de saúde R$36 mil. Então, o total de R$3.283.000, e agora eu preciso me lembrar se isso é mensal ou é anual. Acho que é mensal. Me ajuda? É mensal, né? Não pode ser anual. Ou seja, é bastante dinheiro, né? Especialmente aqui. Né? E sabe-se lá o quanto disso aqui é o transporte disso a 200 quilômetros daqui. Muito bem, concluindo, né? Esse plano municipal de saneamento, né, vocês estão vendo que é um plano simples, é um plano que tem as diretrizes, é um plano que enseja a complementação por outros planos mais detalhados, né, que são mais programas do que planos, como na parte de drenagem e na parte de resíduos sólidos. Então, principalmente as ações que são mais destacadas são a modernização das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a ampliação da drenagem urbana e a gestão eficiente de resíduos sólidos com foco na sazonalidade. A sazonalidade é o que dificulta tudo por aqui, né? Mas isso não deve evitar que o bom planejamento e a execução desse planejamento se promovam, né? Isso tudo, possivelmente, nos levará, se nenhum evento catastrófico climático acontecer, há uma questão de desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida da população. Com isso, termino, devolvo a palavra à doutora Amanda para verificar se temos questionamentos. Não sei se dos presentes temos algum questionamento. Ok. Primeiro, um ponto que, em geral, né, o nosso crescimento populacional está bem acima de 1,7%, tá? 1,77%. Inclusive, no censo dos últimos 10 anos, deu 34%. 34% de aumento de populacional. Na verdade, até... o problema é que ele ainda foi muito mal feito, tá? Esse último, muito mal feito. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Principalmente dos 10 anos, aí passou de, eram 10 mil, 12 mil, 11 mil, passou para 16 mil e pico. E são muito mais. Ou seja, empregados permanentes da prefeitura não foram recenseados, por exemplo. E moram aqui. Na parte
da água potável, folga em ver que aí tem a substituição da rede imprópria. Tem também o que eu não vi foi o aumento de disponibilidade, porque como ela é dividida, eu não vi nenhum um projeto, como é que é um item voltado para aumento geral de disponibilidade de água potável, porque tem hoje Capão da Canoa e Xangri-Lá, que dividem principalmente várias áreas, e uma parte também com Osório, e todos esses municípios estão crescendo. Tá? Então, eu sei que a Corsan já está tomando ações para aumentar a capacidade através de uma manutenção que não foi feita, eu acho que nos últimos 20 anos. Porque eu não vi essa parte, tá? Só da água potável. Porque eu acho que vale a pena só verificar isso. Na parte de esgoto, um ponto que também não foi mencionado especificamente, um deles que é o seguinte: a rede coletora tem problemas. Sabemos disso. Tem infiltração de água pluvial dentro do esgoto sanitário. Mas o dimensionamento das redes coletoras, principalmente as mais distantes, está ultrapassado também. Tá? Tanto que hoje, somente com os condomínios que estão usando a ET2, quando chega o verão, não tem capacidade nem para isso. Então, a rede coletora tem que ser revista, inclusive o seu dimensionamento daquelas partes mais distantes. Não só o problema da infiltração, mas também o dimensionamento. São canos de 150 milímetros e... não. Pior ainda com infiltração de esgoto pluvial. Tem continua uma diferença. Tem ali, consta no primeiro slide, que tem 33,9%, alguma coisa assim, com que é atendido por um sistema de saneamento. E depois, no outro slide, aparece 85%, que não tem. Tá? Não fecha. Eu acho, pessoalmente, 85% está mais certo. Tá? Porque o outro ele foi baseado numa pesquisa quase informal, tá? Pelo que eu me lembro do diagnóstico. Tá? Então, realmente, o nosso problema é bastante forte de ter que montar esse tratamento de esgoto. E a infiltração realmente é por ser subterrâneo e não ter tido manutenção. É bem sabido esse problema. Sim, o que na verdade acaba dificultando o próprio tratamento. Deixa de funcionar o tratamento. Né? Eu não sou dessa área, sou engenheiro de produção e algumas outras coisas aí. Drenagem. Eu me admirei de um ponto aí. Por que não para a lagoa? Porque hoje os riachos vão para a lagoa. Porque a princípio deveria ser puramente esgoto pluvial. Né? E na verdade é o que acontece em todos os outros lugares, eles vão para a lagoa. Né? Ou até chamam um Guaíba, não de lagoa, de estuário, não sei do que. Em outros lugares eu sei que tem da mesma maneira. E ninguém monitora isso. Ninguém. Tá? E hoje, por exemplo, os condomínios que estão sendo feitos do lado oeste da Estrada do Mar, o esgoto pluvial, primeiro ele é retido dentro das lagoas internas dos condomínios, tanto que eu chamo Xangri-Lá de uma cidade esponja. Tá? Ela é por causa disso. E depois o que ultrapassa, sim, lentamente vai indo para a lagoa. Né? Não tem como ir para o mar. Né? Acho que seria até pior. Bem, esse é um ponto, por que não lagoa, que eu não sei por quê. Tá?
O último ponto, resíduos. Eu acho que nós temos ainda um problema forte também em separação. Não dentro dos condomínios, onde justamente o pessoal que faz a coleta é bastante exigente e os próprios síndicos e coisas assim já são exigentes. Por exemplo, nos condomínios não recolhem se não tiver dentro dos sacos adequados. Tá? Agora, fora, é um problema. Tá? E é onde acaba tendo mais turismo, inclusive, né? Que é os que muitas vezes vêm mal preparados e se comportam como gaivotas. Né? Vêm, fazem um monte de barulho, cagam em todo lugar e depois vão embora. Tá? Desculpa o termo, mas é... Sim, na verdade devia começar a ter uma dureza também em termos de um controle de o que recolher, se não tiver no saco adequado, tiver errado, desculpa, é não recolher, sabe? É a única maneira que funciona dentro dos condomínios. E por último, se puder clarificar se os custos são mensais ou se são anuais, eu acho que também vale a pena. Porque 700 e poucos mil por mês é bastante alto para transporte. Tá. Não, era só esses comentários, tá? Obrigado. Eu agradeço muito os seus comentários, eles serão considerados na consolidação do trabalho e na retificação de algumas coisas que vamos apresentar na próxima sexta-feira. Né? A questão do lixo, via de regra, são os maiores contratos e a maior despesa que tem no município. Sempre, em tudo que é município. Né? Por exemplo, o maior contrato que existe no Brasil, se não me engano, é do lixo de São Paulo, que são 40 bilhões. Não, ao longo dos 20 anos, mas é 40 bilhões. Bilhões. Né? Então, tudo isso será certamente considerado, a gente vai fazer algumas retificações, algumas complementações, né, para que tudo vá para o lugar certo e esse plano seja a contento. Muito obrigada. Então, agradecemos todos os presentes, quem nos acompanha online. E na sexta-feira, então, dia 29, às 14 horas, teremos uma nova transmissão e convidamos a todos que quiserem vir presencialmente aqui na Câmara de Vereadores também. Muito obrigada.